Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez estamos aqui para a nossa leitura bíblica em 100 dias. Você que já chegou por aqui, de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, é bem-vindo neste canal e também convido você para inscrever-se, curtir e compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso à leitura da Palavra de Deus, amém? Hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo a versão Arte, Almeida Revista e Corrigida. Estamos no livro do Êxodo, capítulo de número 8, nosso sexto dia da leitura da Bíblia, dia 18 de setembro de 2025. Querido Deus, obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ó Deus, querido, pelo teu favor sobre nós. Que o seu nome seja engrandecido e glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus, fale conosco. Ministra aos nossos corações através da leitura da tua palavra. Amém. Êxodo capítulo 8 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir meu povo, para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado. Todo o povo da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens, no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo
e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra, e porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez. Vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como ele nos dirá. Então diz Faraó, deixar-vos e ir, para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, e estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E o enxame de moscas se retirou de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Êxodo capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés, entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o gado que está no campo, sobre o cavalo, e sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés as espalhe para o céu, de diante dos olhos de Faraó, tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens, no gado, por toda a terra do Egito, e eles tornarão a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei
todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para que te fira a ti e o teu povo com pestilência, para que seja destruída a terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve na terra do Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, tudo o que tens no campo, todo homem, animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor no seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraivas, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve na terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva, todo o campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, que estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio, orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti, os teus servos, eu sei que ainda não temerei diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga, e o linho na cana, mas trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, estas coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão e Faraó, e disseram-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que se escapou, ou que ficou da saraiva, também comerão toda árvore que vos cresce no campo, encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus.
ainda não sabe que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa ao Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora, vós, varões, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravoso foram antes deste. Nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva, e não ficou verdura alguma sobre as árvores, nem árvore do campo, nem toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que orais ao Senhor vosso Deus, que tire diante de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe o vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou para o mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todo o termo do Egito. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ninguém se levantava de seu lugar por 3 dias, mas os filhos de Israel tiveram luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente ficai com vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te de que não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o teu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Êxodo capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, e toda a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo de cada varão, peça ao seu vizinho, a cada mulher, a sua vizinha, vasos de prata, vasos de ouro, e o Senhor deu graças ao povo, aos olhos dos egípcios também, os varões. O varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais:
Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois eu sairei. E saiu Faraó em ardor de ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel na sua terra. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para o cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas as comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixarás pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados nas mãos, e eu comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os rios, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vivendo. Eu, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Vós, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guarda, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo.
no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada do meio da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro das vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras de sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos de Israel, do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava ao seu trono, até o primogênito do cativo que está no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, que havia grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse as suas amassadeiras atadas e as suas vestes sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouros e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés em Sucote, coisa de 600.000 de pé, sobre somente os varões, sem contar os meninos. E subiram também com eles uma mistura de gente, e ovelhas de vaca, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos, asmos e massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida ao tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito. Foi de 430 anos. E aconteceu que, ao passo de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Esta é a noite que o Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa.
nenhum filho estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver de circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela, nenhuma casa se comerá, não lavarás daquela carne por fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre dos filhos de Israel, que homens e de animais, porque é meu. Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste da terra do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vos saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heveus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se virá contigo, nem ainda fermento serás visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo Senhor que tem feito quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre tua mão, por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás estatuto em seu tempo, do ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor, conforme o que abrir a madre. Tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta rasgatarás com cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus animais resgatarás. Se acontecer que o teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre a tua mão, por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto.
perto do Mar Vermelho e subiram aos filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Êxodo, capítulo de número 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: então estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havemos deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, junto a Baal-Zephon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram-se os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para os filhos de Israel, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Uma nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não se achegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite.
O mar tornou-se em seco e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e as águas direita como a esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles com cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem aos egípcios sobre os teus carros, sobre os teus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro na sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia e no mar. E viu Israel grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Êxodo capítulo 15. Então, cantou Moisés aos filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, e os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedras. A tua destra, o Senhor se tem glorificado em potência. A tua destra, o Senhor tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste teu furor e os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas nas correntes. Amontoaram-se as águas e as correntes pararam como um montão. O abismo coalharam-se no coração do mar. O inimigo jazia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-me-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, e afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita à terra, os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo e salvaste com tua força, e levaste a habitação das tuas santidade. Os povos ouvirão, entre eles estremecerão, apoderar-se-á com dor dos habitantes, uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos
dos Moabitas, apoderar-se-ão em tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, espantado, espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão toda a pedra, até ao teu povo haja passado o Senhor, até que passe este povo que adquiriste, tu os introduziste, os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, o Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar a água do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás delas, com tamboris e com danças. Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isto chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou na água, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatuto em ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto aos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sará. Então vieram a Elim, e havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali acamparam junto às águas. Êxodo capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pães até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde saberei que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés:
Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vozes de murmuração com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu vossas murmurações. E acontecerá que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor da terra, e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Dize-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e outros menos, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem falava nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia colher. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram parte para o seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada conforme o que podia comer, porque encheram-se de sal, derretia-se. E aconteceu que, ao sétimo dia, colheram pão em dobro dos gomeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e cantaram a Moisés. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso santo, sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozei em água, cozei-o em água. E todo o povo, todo que sobejar, grande em guarda para vós e amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Sai-lhes a colheis e colheis, mas o sétimo dia é sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e a minha lei? Vede, pois, que o Senhor vos deu sábado, isto é,
No sétimo dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique com seu servo, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou todo o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o nome de Maná, e era como semente de coentro, era branco ao seu sabor, como bolo de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado comer neste deserto. Quando eu vos tirei da terra do Egito, disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele o gomer cheio de maná, e põe diante do Senhor em guarda para que as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho da guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que contentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fazes subir ao Egito para nos matares de sede, e nossos filhos e nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo saberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos, e chamou o nome daquele lugar Massa, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que Moisés e Josué escolheram homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, a mão de Moisés era pesada, por isso tomaram uma pedra e puseram abaixo dele para assentares sobre ele. Arão e Hur sustentavam as suas mãos de uma e outro lado, e o outro e do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e seu povo, fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu
totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo da terra. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, e com seus 2 filhos, os quais se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus meu pai foi minha ajuda e me livrou a espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, seu sogro Midian, com seus filhos e sua mulher Moisés no deserto, no monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse Moisés, eu teu sogro, disse a Moisés, eu teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e os teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do teu sogro, inclinou-se, beijou-o e perguntaram um ao outro com que estavam e entraram à tenda. Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito. E Faraó e os egípcios, por amor de Israel, todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo bem que o Senhor lhe tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios, das mãos de Faraó, que livrou este povo debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então tomou Jetro, seu sogro de Moisés, holocausto e sacrificou para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com seu sogro de Moisés diante de Deus. Aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés todo o que ele fazia ao povo, diz, que é isto que fazes ao povo? Porque assenta só, todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro, porque este povo vem a mim para consultar a Deus? Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem assim a ti mesmo,
te aliviarás da carga, e eles o levarão a ti, e isto, se isto fizerdes, Deus te mandar, poderás poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés, homem capaz de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trazia a Moisés, todo negócio pequeno julgava eles. Então despediu Moisés seu sogro, o qual foi à sua terra. Êxodo, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, acamparam-se no deserto Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentes ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conceito, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse-lhe também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, amanhã, e lavem eles suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor descerá de diante dos olhos do povo sobre o monte Sinai, e marcará limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não suba o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando buzina, quer seja homem, não viverá. Soando buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte, o povo santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeciam todo o povo estava no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o povo tremia grandemente. O sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de que de muitos deles
não pereçam. E também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não os lance sobre ele. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens protestado contra, dizendo: marca termos ao monte, santifica-o. Disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que Deus continue te abençoando de maneira poderosa. Querido Senhor, graças te dou por esta riquíssima oportunidade, por este momento de estar na tua presença. Continua abençoando e falando em cada coração, em nome de Jesus. Amém.